Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou agora na sua TV Passo Fundo no nosso Programa Saúde. Programa Saúde que está fazendo o maior sucesso, pois estamos levando saúde e informações para você. E a gente agradece aos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Hoje a gente está com o nosso especialista de carteirinha, que sempre dá muito ibope, porque está trazendo de forma desconstruída e com muito conhecimento questões sobre odontologia na forma global. Quando a gente fala odontologia, a gente lembra do dentista e tem medo do dentista, Dr. Mauro Lopes. Muito obrigada pela sua presença de novo aqui. Olá, eu que agradeço pela oportunidade para que a gente consiga conversar um pouco hoje sobre essa questão, que é uma questão que a gente já cresce ouvindo, né? Que é o medo do dentista. E o medo do dentista, ele vem de várias gerações. O pai passa para o filho, o avô passou para o pai. E hoje a gente vai debater um pouquinho sobre as alternativas que a gente tem hoje em dia, para que a gente consiga fornecer um atendimento para que o paciente se sinta um pouco mais relaxado na cadeira do profissional. Inclusive, a gente sabe que o senhor tem várias técnicas que o senhor utiliza de tratamentos, encaminhamentos diferenciados lá na Ortodentes, no Passo Fundo Shopping, no térreo, não é? Sim. E uma delas é a questão anestésica, anestesia, sedação. Como assim, doutor? A gente vai dar uma olhadinha no slide ali, porque é importante. Olha que questão bem importante. Essa é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, e entre os assuntos que causavam mais medo das pessoas, o primeiro tema foi 27% das pessoas têm medo de falar em público. Hoje nós estamos aqui, eu e você, superamos esse medo, né? Então a gente já não se enquadra. Mas o segundo maior medo lá nos Estados Unidos, que também a gente pode aplicar ao Brasil, é o medo de vir ao dentista. Sabendo dessa possibilidade, do medo que as pessoas têm de procurar o profissional, a gente foi buscar alternativas para que as pessoas consigam, de alguma maneira, procurar o profissional de modo que seja de uma maneira, não vou dizer prazerosa, mas seja uma maneira que a pessoa vá no profissional, não só naquela situação de dor, na situação extrema. Que tenha um hábito saudável, não é somente correr, beber água, também tem que pensar em rotinas necessárias. E uma delas é a saúde bucal. É a saúde bucal. Mas, infelizmente, a gente vem de gerações que passaram por uma odontologia um pouco diferente do que a gente tem hoje, uma odontologia um pouco mais traumática, uma odontologia que fazia muitas extrações de pacientes, tirava dente às vezes sem necessidade, porque era o recurso que a gente tinha na época. Hoje a gente sempre batalha para que o paciente faça essa fase preventiva no profissional, tenha uma rotina de estar fazendo as limpezas, estar vendo se tem alguma cárie, para que depois esse problema não se torne maior no futuro. Quando se torna maior, aí a gente vai começar a falar sobre algumas alternativas que a gente tem hoje em dia. Alternativas que o senhor está sempre trazendo com diferenciações aqui para Passo Fundo região e também Rio Grande do Sul, não é? Sim, a gente detectou uma necessidade, não só uma necessidade de mercado para Passo Fundo e região, mas também uma necessidade de a gente poder atender mais pessoas na nossa clínica. Por quê? Porque muitas pessoas nos procuravam dizendo que tinha passado por outros profissionais, sobretudo pacientes crianças, que muitos profissionais tinham dificuldade em realizar o tratamento necessário para essas crianças, porque a criança não colaborava durante o tratamento, porque a criança já chegava com medo ao profissional. E diante dessa procura na nossa clínica, porque a gente também realiza um serviço com odontopediatra na nossa clínica, que a gente faz com a tia Poli ali, que é um serviço totalmente diferenciado, a tia Poli se caracteriza, se veste de Mulher Maravilha, a gente já traz essa descontração. E a gente sentiu a necessidade de também ter, tecnicamente, algo diferente na nossa clínica para que a gente conseguisse atender essas pessoas. Foi aonde eu fui fazer o curso, que é um curso que o profissional tem que fazer uma habilitação
essa habilitação é uma habilitação de 96 horas, então não é um curso de fim de semana. E aí eu fiz esse curso de habilitação, comprei o equipamento, que é o equipamento que a gente chama que é a sedação com óxido nitroso, que é um recurso que a gente tem utilizado para poder complementar o que a gente chama de condicionamento da criança. Ou seja, tem toda a parte psicológica envolvida, você tem que ambientar a criança àquela rotina do profissional, a criança vai sentar na cadeira, ela vai entender o que o profissional vai fazer. Então, geralmente, na primeira consulta, geralmente a gente acaba nem realizando nenhum procedimento mais invasivo, principalmente para aquela criança que tem medo. Então ela vai chegar ali, tudo para ela vai ser novidade. E aí você tem que o quê? Conquistar essa criança, conquistar a confiança dessa criança. E a partir do momento que você conquista a confiança dessa criança, aí a gente vai entrar nessa questão da ansiedade. E a ansiedade ela é bem interessante porque assim, primeiro a gente tem que entender o paciente. Porque são várias maneiras de você fazer essa abordagem. A gente vai ter criança ou paciente adulto. A gente fala de criança, mas tem muito paciente adulto que também tem medo. Mas o que a gente tem que detectar? Se a gente tem um paciente que tem medo do profissional, medo do dentista, um paciente que tem fobia ou um paciente que está ansioso. Então, são 3 vertentes diferentes para que a gente consiga direcionar o nosso tratamento. E para cada vertente, a gente vai fazer uma abordagem específica. E essas abordagens são muito bacanas, porque eu já pude ver e testemunhar, estar lá, que vocês têm câmeras, enquanto a pessoa está sendo atendida, ela está vendo também antes ali o que vocês vão fazer na boca pela tela. A gente faz a avaliação do paciente com a câmera intraoral para que facilite no diagnóstico. E aí, voltando a esse assunto, por que é interessante? Porque o paciente ele vai ter um tratamento personalizado para ele. Isso é importante. E é o que a gente vai falar no próximo bloco. Fica aí, porque a gente vai falar dessa sedação diferente. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Segundo bloco do seu programa Saúde, hoje com o Dr. Mauro Lopes. A gente está falando sobre medo do dentista, primeiro bloco, e agora a gente vai falar sobre a sedação, que é feita lá na Ortodentes, este curso que o senhor fez, que lhe habilitou a fazer essa técnica, doutor.
Uma pergunta que eu fiz nos bastidores que você também deve ter pensado. A anestesia vem antes ou depois dessa parte? Olha que legal. Embora seja uma técnica não tão recente no Brasil, a técnica ela é feita há 20 anos no Brasil, da sedação consciente, mas ela já existe há 150 anos. 150 anos. É uma técnica que já está sendo utilizada nos Estados Unidos, na Europa, há 150 anos. E há 20 anos atrás, alguns profissionais brasileiros foram em busca da técnica, fizeram cursos fora do país e trouxeram a técnica para o Brasil. E o que é importante a gente entender? Porque, como eu disse no bloco anterior, as pessoas vão chegar com níveis de ansiedade diferentes. Alguns pacientes que desejam realizar o procedimento, mas têm medo, mas desejam realizar, para nós vai ser muito mais fácil tratar, porque o que acontece? A gente vai estar trabalhando com óxido nitroso. Quando a gente fala sobre sedação consciente, a gente vai estar usando um produto que se chama óxido nitroso. O que é o óxido nitroso? Ele é uma mistura de oxigênio e o óxido nitroso. A gente tem o quê? Um aparelho que vai estar dosando essa mistura, que ele tem uma dose, digamos, de segurança. Então, é uma técnica totalmente segura. Na própria literatura, que é bem ampla e bem explorada, nunca houve nenhum caso de morte utilizando o aparelho de óxido nitroso. Por quê? Porque o óxido nitroso ele vai agir no paciente a nível de pulmão. Ou seja, o paciente vai estar inalando aquele gás, que é um gás incolor, um gás sem cheiro. Ele vai estar inalando aquele gás através de uma máscara que vai ser colocado. E com essa máscara, o gás vai estar passando, vai estar entrando no pulmão do paciente. E o paciente, naquele momento, ele vai começar a sentir reações, que são reações que a gente vai estar demonstrando que esse paciente vai estar entrando num estágio de sedação. A gente pode ver no próximo slide quais são as sensações que o paciente vai estar sentindo durante esse processo de relaxamento. Primeiro, o paciente vai se sentir relaxado, a gente vai reduzir ou vai desaparecer a ansiedade e o medo do paciente. Uma coisa que é bem interessante que a gente, como eu dou aula na pós-graduação sobre essa técnica, e a gente sempre testa com os alunos. Todos os alunos da pós-graduação passam por essa sedação, porque eu acho interessante que o profissional saiba o que o paciente dele vai estar sentindo no consultório. E uma coisa que é muito interessante, que está no slide, a audição fica muito mais sensível. Ou seja, é uma técnica que a pessoa não vai dormir, ela não vai ficar inconsciente. Por isso que a gente chama de sedação consciente. Ela vai estar ouvindo tudo o que está passando ao seu redor, e de uma maneira muito mais perceptiva. E aí, ela vai sentir uma sensação do corpo pesado, e a gente vai diminuir o limiar de dor do paciente. Ou seja, aquela sensibilidade que o paciente tem de dor, ela vai diminuir bastante. Então, quando você toca no paciente, vou fazer uma cirurgia, por exemplo. Quando eu toco naquela região que a gente sabe que é um pouco mais sensível, o paciente vai sentir um toque e não uma dor. Então, o que o gás faz? Ele meio que engana os receptores que a gente tem no nosso corpo de dor. Então, eu vou estar fazendo um toque que uma pessoa que se não tivesse sedada sentiria a dor, ele vai ter uma sensação de toque. Pode ver no próximo slide que quando a gente vai fazendo essa sedação do paciente, a gente começa a observar algumas reações. Olha só, o paciente vai manter tranquilo, relaxado e tolerante. Para o profissional que precisa executar o procedimento, isso é uma maravilha. Tu tem um paciente que está ali colaborativo, que não está reclamando de dor. Os efeitos podem iniciar em torno de 30 segundos e atingir o pico máximo em 5 minutos. Então, cada pessoa também entra no nível de sedação. Então, tem gente que com 30 segundos, ela já está sedada. Tem pessoas que precisam de um tempo a mais. E aí, para a gente poder reverter essa sedação, que é o mais legal, que o paciente fica, mas depois que eu fizer o procedimento, eu vou estar, digamos, bêbado, sentindo aquela sensação
ruim? Sim, eu tenho que vir com alguém aqui. Eu tenho que vir com alguém? Não. Em torno de 2 a 5 minutos, a gente deixa o aparelho depois ligado só no oxigênio, o paciente levanta da cadeira e o paciente vai estar plenamente consciente, sem nenhuma sensação de tontura. O paciente pega o carro, pega a moto, vai a pé para casa. Então, assim, é um efeito imediato, ou seja, de 30 segundos a 5 minutos, e tem a reversibilidade também, em torno de 1 a 2 minutos o paciente já está liberado para poder voltar à sua rotina normal. Casos que o senhor usa muito essa sedação, então, paciente que tem muita ansiedade, medo do dentista, e quais casos o senhor acha necessário, que é melhor, porque o procedimento demora mais, uma técnica que o senhor tem que fazer uma cirurgia muito grande, ou não? Sim, em cirurgias que a gente realiza de implantes dentários, protocolos, que são cirurgias que às vezes demoram de 2 a 3 horas, que são cirurgias que envolvem extrair os dentes, colocar os implantes, realizar as moldagens, são procedimentos demorados. Como é um procedimento muito demorado, às vezes esse tempo deixa o paciente um pouco mais cansado, o paciente fica ansioso de ficar Estressa, com a boca... talvez. Estressa, boca aberta, saliva. Então a gente usa a sedação para poder facilitar esse procedimento. E também, nos casos que a gente já falou, né, os casos sobre criança. Criança especial, criança com autismo. A gente tem muita procura de paciente autista na nossa clínica, que já passou por profissionais que não conseguiram. E para o autista a gente tem todo um preparo para poder atender essa criança, porque primeiro a gente tem que detectar qual o nível de autismo. A gente tem autista que ele é muito sensível à iluminação, tem autista que é sensível a barulho. Tem autista que tu não pode tirar o sugador, que o paciente já fica louco na cadeira. Faz barulho também. Faz o barulho. Então, toda a nossa equipe já se prepara para poder receber esse paciente conforme a necessidade. Por isso que eu te digo, é algo muito personalizado que a gente faz com muito carinho para que a gente consiga resolver especificamente qual é a queixa do paciente naquele momento. Eu vejo que até os agendamentos, doutor, são bem espaçados para o atendimento de todos. Eu vejo que isso é muito importante também. Chegar numa clínica com muita gente, a gente já fica ansioso, será que vai passar o tempo? Não, é tudo muito organizado. Isso é muito legal também. Porque faz parte, tem um pouco de ansiedade também esperar ali o atendimento. Ah, sim, a pontualidade é fundamental. Eu quero só ver o que o doutor vai contar pra gente no terceiro bloco. Fica aí que eu volto daqui um pouquinho. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
terceiro bloco do seu programa Saúde com o Dr. Mauro, hoje trazendo a sedação consciente. Eu quero agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Falando sobre a sedação, doutor, segundo bloco eu já dei uma pinceladinha, já quis perguntar, já estava com ansiedade, querendo saber sobre os usos e também quem pode e quem não pode. Vamos começar pelos usos? Vamos. O uso que a gente já falou são sobre as cirurgias de implante, pacientes especiais, pacientes de odontopediatria, mas também a gente tem utilizado bastante na harmonização facial, em cirurgias de lipo de papada, em procedimentos de lift temporal, que são procedimentos que o paciente às vezes gera uma carga de estresse pela ansiedade, pelo desconhecimento, né, do procedimento, e aí a gente também trabalha com esse dispositivo para poder estar diminuindo essa ansiedade do paciente. Uma coisa que é interessante eu falar, porque eu acho que é bem importante assim, há várias maneiras de você ter um controle dessa ansiedade. E a sedação ela não começa no momento que eu coloco a máscara no paciente dentro do consultório. Como você disse, tem que ter toda uma rotina do consultório, esse agendamento espaçado. A gente geralmente, quando o paciente vai fazer sedação, eu deixo o consultório com a luz apagada, deixo uma luzinha só no fundo, a gente deixa uma musiquinha, tocando uma musiquinha de relaxamento. E é bem interessante que os pacientes, depois que fazem o procedimento, eles relatam que ficou ouvindo aquela música lá no fundo. Então, o controle da ansiedade, ele não pode ficar focado somente no equipamento. O paciente também tem que tentar ter um autocontrole, porque tem pacientes que o nível de ansiedade são tão altos, tão elevados, que a técnica vai ter uma limitação. Então, tem pacientes que a gente não vai conseguir, através da sedação consciente com óxido nitroso, ou a sedação medicamentosa, que muitas vezes a gente associa a sedação medicamentosa ao óxido nitroso. E não há problema nenhum, porque cada um age de uma maneira no organismo do paciente. Então a gente pode estar trabalhando com o ansiolítico com o paciente antes da consulta e durante o procedimento estar trabalhando com óxido nitroso. Porém, tem pacientes com nível de ansiedade são muito elevados, que é paciente que tem que ser levado em bloco cirúrgico para poder fazer anestesia geral. Então a gente também tem que entender a limitação que a técnica também não pode ser oferecida para todo tipo de paciente. Casos e casos, né, doutor? Eu sei de uma lâmina que tem uma Mona Lisa aí, eu estou intrigada, o que o senhor vai mostrar para nós? Legal. A gente vai ver, porque um dos sinais que o paciente está sedado é o sorriso de Mona Lisa, como a gente diz. Esse gás, o óxido nitroso, é conhecido como gás do riso. Se a gente for ver naquele filme do Charlie Chaplin... Aquele doutor do Pantera Cor-de-Rosa. É aquele gás, né? Pra você ver quanto tempo faz que já existe o gás. Uhum. E o paciente, quando ele está sedado, o profissional que está fazendo a sedação, ele tem que observar alguns sinais nesse paciente para ver se ele está nesse estágio de sedação. Então, o paciente está consciente, eu vou estar conversando, mas de repente o paciente começa a dar esse sorrisinho de cantinho de boca, que é o sorriso de Mona Lisa. E aí é um sinal que o paciente está sedado. E podemos começar o procedimento. Podemos começar o procedimento, a gente já conseguiu reduzir, digamos, esse limiar de dor do paciente. Então, o paciente que quando eu for fazer, por exemplo, a anestesia no paciente, ele vai estar muito mais preparado para poder receber essa anestesia e muitas vezes ele nem vai sinalizar como dor essa anestesia. E, doutor, alguma doença que a pessoa tem, alguma patologia que ela tenha, não pode fazer? O senhor tem exemplos? Sim. Paciente respirador bucal, ele vai ter dificuldade em colocar essa máscara. Paciente que tem algum problema pulmonar, porque como o gás ele age a nível de pulmão, paciente também que tem problema pulmonar também está contraindicado. Paciente que tem hidrocefalia, que não tem a válvula controlada também tem essa limitação. Mas assim, é uma maravilha. Se a gente for falar no dia a dia do consultório, a gente conseguiu ampliar de uma certa maneira para poder atender essas pessoas que tinham essa fobia. Então, hoje em dia não tem desculpa, tenho medo de dentista, não vou no dentista porque tenho medo. Então, foi algo que a gente trouxe para realmente inovar, para poder pegar essa parcela das pessoas que realmente usavam o medo do dentista como desculpa para não manter a tua saúde bucal em dia.
Tem que separar um dia, tem que separar um horário para cuidar da saúde bucal, é isso que o doutor diz, e trazer como hábito desde criança. Então já pode começar ali nas crianças essa questão da sedação consciente, doutor. Alguma outra informação sobre a sedação que a gente não pode deixar de falar? O mais importante é você, digamos, procurar o profissional que seja habilitado. Então, como eu disse, tem esse curso que é um curso específico, não é qualquer profissional que vai estar fazendo essa sedação. É importante também estar conversando, se for com uma criança, se for com um adulto, da importância de estar visitando o profissional e que existe essa alternativa. Eu acho importante a pessoa estar consciente que ela pode hoje em dia ser atendida de uma maneira bem mais confortável, tirando o medo de cirurgia, tirando o medo de extração, que muitas vezes impede a pessoa de deixar a saúde bucal em dia. O senhor sempre vem falar de vários temas dentro da sua clínica. A Ortodentes está atendendo que tratamentos hoje? Porque é no geral, né? A nossa parte estética também. É no geral. A gente tem profissionais habilitados em cada área. A gente tem profissional habilitado para poder fazer a parte de lente de contatos, facetas em resina. Inclusive a doutora Bruna, que é a nossa especialista, ela está indo para Curitiba hoje fazer um novo curso de facetas em resina, que a gente consegue transformar o sorriso do paciente em poucas horas. Muda a cor, muda formato, e a gente está sempre se habilitando, sempre melhorando o nosso atendimento para que a gente consiga fornecer o que há de melhor. E a nossa novidade que a gente vai ter nesse final de semana, né? Dia isso 27, que a gente não pode deixar, ó. Dia 27 no sábado, dia 29 na segunda e dia 30 na terça-feira, a Ortodentes vai estar realizando a campanha de implantes, que é uma possibilidade das pessoas realizarem o sonho de ter um novo sorriso através de implantes dentários. E para os pacientes que são ansiosos e têm medo, a gente também vai estar oferecendo a sedação consciente para poder realizar esse sonho. Não é porque vai estar com um preço mais pequenininho, né, doutor, que vocês vão deixar de fazer todo o atendimento que a clínica oferece. Na verdade, a gente nem fala na questão do preço. Quando fala sobre procedimento, a gente fala sobre valor, né? Preço e valor são diferentes, né? Então, aquele investimento que a pessoa vai estar fazendo para poder ter um novo sorriso é uma coisa que é imensurável, né? Mastigar com segurança, sorrir com confiança, comer aquilo que você gosta, isso daí é um investimento que não se paga. O sorriso é tudo na vida, é saúde bucal também. A gente agradece a presença do doutor, agradece aos nossos patrocinadores e pede que vocês continuem mandando sugestões para o @LiviaNonemacher no Instagram, que a gente vai trazer pautas aqui, inclusive para o doutor Mauro Lopes. Um abraço para vocês, cuidem da saúde e até o próximo programa.